na aula de hoje eu vou te ensinar tudo aí sobre os possessivos em inglês. É hoje que você vai entender aí a diferença entre my, mine, her, hers, theirs, tá? É um assunto que muita gente tem dificuldade quando utiliza um, quando utiliza o outro. E hoje eu vou tirar essa sua dúvida aí, vou te ensinar como utilizar aí todos os possessivos, tá bom? Então olha só. Os pronomes possessivos, né, são pronomes em inglês que indicam a posse, né? Então indica que alguém possui alguma coisa aí, né? Então eles podem aí substituir ou modificar um nome, né? E os possessive pronouns, né, que são aí os pronomes possessivos, eles indicam que alguém tem a posse ou possui alguma coisa, algum animal, algum sentimento, algum objeto e até mesmo pessoas, né? Então vamos lá. Os pronomes possessivos em inglês são classificados em dois grupos aí. Nós temos duas formas, né, de classificar esses pronomes. Nós podemos chamar eles tanto de pronomes possessivos adjetivos, que aí são uma classe, e temos a outra classe que são os pronomes possessivos aí substantivos, tá? E aí que entra a dúvida, né, que é a questão do my e mine, como que utiliza um e outro, e aí é onde eu vou te explicar quando que você vai utilizar cada um deles, tá? Então nós vamos começar aqui com os possessive adjectives, tá? O que são aí os pronomes possessivos, né, adjetivos? Eles podem, né, ser considerados como um dos grupos aí de adjetivos, porque eles sempre vão acompanhar e modificar o substantivo. Então eles vão estar sempre antes aí dos substantivos. Outra coisa importante é que o pronome em inglês, os pronomes possessivos, eles não vão mudar do plural para o singular. Isso mesmo, ele vai continuar do mesmo jeito, tá? Então eu posso falar my car, meu carro, my cars, meus carros. O my vai sempre continuar igual, então a gente não vai ter o tanto de variações que a gente tem no português e a gente vai ver aqui mais agora nos próximos slides. Então vamos lá, vamos começar com os possessivos adjetivos, tá? Esses aqui são os possessivos adjetivos que vêm sempre antes do substantivo, tá? Então eles vêm sempre antes do que dá nome aí às coisas, né? Por exemplo, carro, escola, celular. Então, se a gente tá indicando a posse de uma dessas coisas, né? Então a gente vem com o adjetivo aqui antes e o substantivo depois. Então, ele sempre vem antes aí do substantivo, tá bom? Então, vamos conhecer os possessivos adjetivos. Nós temos aqui primeiro my, tá? My que vai ser meu, minha, meus, minhas. Olha só, né? Depois falam aí que o inglês é difícil. No inglês a gente só tem my para tudo isso. Aqui no português, só pro my a gente tem 4 variações, tá vendo? Ó, meu, minha, meus e minhas. Tá vendo? Então, em inglês é tudo my. Tranquilo? Então, my car, meu carro. My cars, meus carros. My friend, minha amiga. My friends, minhas amigas. Tá? Então, sempre o my vai significar tudo isso aqui, tá bom? Temos aqui, ó, your, tá? Your vai ser seu, sua, seus, suas, tá? His vai ser dele, seu ou sua. Por que, Tcheme, que é seu ou sua? Porque quando a gente fala dele, né, a gente pode falar, ele está indo para casa dele. Ou ele está indo à sua casa, ele está indo para casa dele também, tá? Então a gente pode falar dessa forma. Este é o carro dele, esse é o seu carro, né? Então a gente pode utilizar tanto dele quanto seu ou sua. Tranquilo? Então his vai ser dele, seu ou sua. Her, dela, seu ou sua também. Its, dele ou dela, seu ou sua para animais ou objetos. Our, nosso, nossa, nossos e nossas, tá? Então, our house, nossa casa. Our food, nossa comida. Our kids, nossos filhos, tá? Então, our. Quando você falar isso na frase, vai ser bem sutil. Então, geralmente, você não vai ouvir tanto our, né? Vai ser bem our house, our kids, tá vendo? É bem rápido, ok? Próximo aqui nós temos their. Their vai ser deles, delas, seus ou suas, tá? Então, aqui no plural, né? Então, seria mais ou menos o his e o her, só que no plural, ok? Então, aqui sempre vai ser deles, delas, tranquilo? Então, their food, a comida deles. Their house, a casa deles ou delas, ok? Vai depender aí do sujeito. Então, lembrando que esses aqui vão vir sempre antes do substantivo. Vamos ver aqui em frases. My mother likes ice cream. Tá vendo? Então, ó, my mother, minha mãe. Então, ele vem antes do substantivo, certo?
Your old book is over there. Então, ó, seu livro antigo está ali, né? Então, your old book. Old book é o substantivo e temos aqui your, que vai ser aí o pronome possessivo, certo? Então, eu tô indicando que esse livro aí é seu, né? His sister is dancing. Então, ó, a irmã dele está dançando, certo? Então, his sister, a irmã é dele. Their legs are thin. Então, ó, as pernas deles são finas, né? Então, their legs are thin. Então, tô falando da perna deles, né? De quem que é a perna deles. Então, aqui, todos os pronomes possessivos adjetivos. Agora, nós vamos ver o outro pronome possessivo, que é aí os substantivos, né? Então, aqui, ó. Os pronomes possessivos substantivos são usados para evitar repetição dos nomes, tá? Então, eles são utilizados para substituir aí um substantivo, né, que já foi mencionado anteriormente, tá bom? Mas eles podem ser encontrados com ou sem esse substantivo presente na frase aí, tá? E eles têm a mesma tradução dos possessive adjectives, tá? Mas a diferença entre eles é o quê? Eles não podem vir antes do substantivo, e sim depois. Então, essa é a forma que você vai diferenciar um ou outro. Um vem sempre antes do substantivo e o outro vem depois. Ele não pode vir antes, tá bom? Então, eles também não precisam ser flexionados, eles podem servir aí tanto no singular e no plural, tá? Então, assim como os pronomes adjetivos, eles não precisam ser flexionados, eles vão ter só uma forma, tanto para plural quanto singular, e também eles têm a mesma tradução. O que muda entre eles é a ordem na frase, tá? Um tem que vir antes do substantivo e o outro sempre depois, não pode vir antes, certo? Tranquilo? Vamos aqui então agora entender isso aqui. Então, os pronomes possessivos substantivos são esses. Mine, tá vendo? Tem o mesmo significado. Meu, minha, meus, minhas. Yours, seu, sua, seus, suas. His, dele, seu, sua. Hers, dela, seu, sua. Its, dele ou dela, seu, sua, para animais ou objetos. Ours, nosso, nossa, nossos, nossas. Theirs, deles, delas, seus, suas, tá? Então, tá vendo? Tem a mesma tradução, a única diferença é que esses aqui vão vir antes nas frases, antes do substantivo. Ó. My mother likes ice cream. Your old book's over there. Ó, então vamos pegar essa frase aqui só para te mostrar a diferença, tá? Ó, your old book is over there. Então, o seu livro antigo está ali. Se eu quisesse usar outro pronome, eu ia falar assim, ó. The old, por exemplo. The old book is yours. Então, ó, o livro antigo é seu. Tá vendo? Então, ó, aqui vai mudar a ordem se eu quero falar que é seu. Seu livro antigo está ali. The old book is yours. O livro é seu. Então, ó, essa é a diferença principal. O your, aqui nesse caso, né, que é o possessivo adjetivo, vem antes do substantivo. E o pronome possessivo substantivo vem depois do substantivo, tá? Então, simples assim, bem fácil. Então, ó, what you have is not mine. Então, o que você tem não é meu. Sempre no final da frase, tá vendo? What that kind of thing is not yours. Então, esse tipo de pensamento não é seu. This letter is hers. Então, esta carta é dela. Vamos transformar essa como se fosse o outro? Então, ó. Her letter is here. A carta dela está aqui. Então, ó, a carta dela. This letter is hers. Esta carta é dela. Então, dela veio para aqui, ó, pro final. Por quê? Porque a gente está especificando que a carta é dela, né? Então, neste caso, a gente vai utilizar o hers, tá? Então, sempre quando for depois do substantivo, que no caso aqui vai ser carta, vai ser aqui depois, certo? Essa foi aqui a nossa aula sobre os possessivos. Deixa aqui nos comentários se você sabia a diferença entre my, mine, your, yours, her, hers. Deixa aqui, eu quero saber se você conhecia essa estrutura, se você sabe direitinho a diferença entre elas, tá? Lembrando que aqui na descrição desse vídeo tem o meu mini curso gratuito com aulas maravilhosas pra vocês. Então, ó, vai lá, aumenta seu conhecimento de inglês, tá bom? Deixa sua curtida aqui que me ajuda demais. Não se esqueça de deixar o seu comentário e se inscrever aqui no canal, ativando todas as notificações pra você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui pra te ajudar aí com o seu inglês, tá bom? Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje e a gente se vê na próxima aula. See you!